Olá a todos, que tal? Como estão? Oi, primeiro ano, como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Nós estamos aqui para darmos continuidade às nossas aulas, certo? E hoje a gente vai revisar um pouquinho um assunto que já vimos, bem mastigadinho, porque eu tenho um assunto que depende dele. Então vamos lá. E esse assunto é os pronomes interrogativos. Aí diz que os pronomes interrogativos, eles são os que, sem acompanhar o nome, permitem construir enunciados interrogativos. Então, são aquelas palavrinhas usadas para fazer perguntas, certo? E eles se classificam em variáveis ou invariáveis. E se escrevem sempre com o acento ortográfico, o acento agudo. Em espanhol se chama tilde, T-I-L-D-E, tilde. E todas as perguntas vêm com uma interrogação invertida no início e uma interrogação normal no final da pergunta. Então, seguindo aqui, a gente tem as formas invariáveis, as que não variam, as que não vão para plural, as que não mudam de gênero. Então, essas são que, como, quando, donde e uma variante do donde, aonde. O donde é usado para coisas estáticas, perguntas sobre alguma coisa que está num lugar parado. E o aonde indica movimento. Então, por exemplo, eu não posso perguntar ¿dónde vas a ir? Porque se você vai se mover de um lugar para outro. Então, seria aonde? ¿Aonde vas a ir? Onde você vai? Então, aqui tem alguns exemplos de uso desses primeiros, que são os invariáveis. Então, a primeira pergunta diz aí, ¿qué haces los fines de semana? E aí já está a traduçãozinha. A outra pergunta, ¿cuándo volveremos a las clases presenciales? Eu já usei o que e quando. E a terceira pergunta, ¿dónde están mis plumas? Então, que, quando, donde. Certo? Então, seguindo, nós temos as formas variáveis, ou seja, as que variam podem ir para o plural, masculino ou feminino. Então, essa primeira é uma que a gente tem que prestar bastante atenção, como a gente já tinha visto em sala, que é uma que a gente não tem em português. Então, a palavrinha quem não vai para plural em português. Em português, ela é invariável. Em espanhol, se eu pergunto sobre uma pessoa, eu uso quien. Se eu pergunto sobre mais de uma pessoa, eu uso quiénes. Então, tem plural. Em português seria mais ou menos como quens, que a gente não tem. A outra, qual, quales. Quanto, quantos. E as versões femininas, quanta, quantas. Certo? Então, aqui tem alguns exemplos de uso, que a primeira pergunta é, ¿quiénes son todas estas personas? Usei o plural aí. Pergunta 2. ¿Cuántos años tienes? Também usei plural. Pergunta 3. ¿Cuáles son tus colores preferidos? Também usei plural. Certo? Então, na primeira pergunta, se eu perguntasse só sobre uma pessoa, então seria, ¿quién es esta persona? ¿Quién es? Em plural, ¿quiénes son? Certo? Então, seguindo, temos aí os usos desses pronomes, porque cada palavrinha dessa é usada para fazer um tipo de pergunta diferente, obviamente. Então, aí diz o quem só se pode usar para se referir a pessoas, certo? Eu não posso usar para um animal, para um objeto, não uso quem. O que nunca se refere a uma pessoa. Ele pergunta por algo que você desconhece completamente. O qual permite identificar um elemento entre outros da mesma classe. Então, por exemplo, se tem várias pessoas, eu posso perguntar qual de estas personas es Mario? Qual de estas personas se llama Maria? Qual dessas pessoas é Mário? Qual dessas pessoas se chama Maria? Entre os animais, temos gatos e perros. Qual te gusta mais? Temos gatos e cachorros, qual você gosta mais? Ou entre coisas, por exemplo, eu tenho um helado de fresa e um de maracujá. Qual te gusta mais? Qual prefieres? Eu tenho um sorvete de morango e outro de maracujá. Qual você prefere? Então, entre várias coisas,
vários elementos de uma mesma classe, eu posso usar o qual. Já o quando, donde, quanto e como, eles são usados respectivamente para perguntar sobre fechas, ou seja, datas, quando, lugar, donde, quantidade, quanto, e modo ou maneira, como. Então, por exemplo, modo ou maneira, como você estuda para as provas? Como sueles estudiar para las pruebas? Leyendo, escuchando, escrevendo. Então, a maneira como você costuma estudar para as provas. Lendo, escutando, escrevendo. É um modo ou maneira. Certo? Então, para a gente passar para os pronomes exclamativos, eu gostaria de dizer que eles são praticamente os mesmos que os interrogativos e também todos levam o acento agudo, em espanhol, tilde. E todas as frases exclamativas em espanhol levam uma exclamação invertida no começo e uma exclamação normal no finalzinho da frase. Assim como as interrogações, que tem duas interrogações, uma invertida no começo e uma normal no final da frase, as exclamações também. Uma exclamação invertida no começo, uma exclamação normal no final da frase. Para quando vocês forem fazer as atividades, se precisarem digitar a exclamação invertida, vocês usam o código Alt 173. Segurando o Alt, você vai digitar 173 e sai uma exclamação invertida, certo? Ou para interrogação invertida, você segura Alt, a teclinha Alt, e digita 168, 168. Alt 168 e vai sair a interrogação invertida. Vamos lá, seguindo. Então, os invariáveis, ou melhor, o invariável é só um, que é o que. Então, por exemplo, eu poderia exclamar: que bela canção, que bela canção. Certo? Então, só o que é invariável. E os variáveis é o quem e o quanto. Quem diria que passaria tal coisa? Quem diria que passaríamos por uma pandemia? Quem diria que a gente passaria por uma pandemia? Ou quanto? Por exemplo, quando a gente diz quanto tempo que a gente não vê uma pessoa. Quanto tempo? Então, a gente está exclamando aí. Certo? Então, eu tenho dois exemplos aí. Que é o que lindo dia. Eu estou exclamando aqui, lindo dia. E a outra, quanta comida desperdiciada. Então, quanta comida desperdiçada. E eu já estou exclamando uma tristeza, decepção, né? Tanta comida desperdiçada. Então, para a gente seguir praticando e assimilando o assunto, então eu vou disponibilizar para a coordenação as atividades do módulo de vocês. Lembrando que o módulo sim existe, apesar de vocês não terem ele impresso, certo? Ele está no sistema Dom Bosco, no formato digital. E eu vou disponibilizar as atividades do módulo para vocês, para a coordenação, e a coordenação disponibiliza para vocês. Lembrando que é importante que vocês continuem fazendo essas atividades, como boa parte de vocês fizeram a atividade da aula anterior. Recebi todas, já corrigi, já respondi os e-mails, certo? E qualquer coisa, qualquer dúvida, vocês podem me escrever. Então, se tiverem dúvidas, escrevam para profvalramos@gmail.com, que é o meu e-mail. Eu vou responder o mais rápido possível, certo? Então, não fiquem com suas dúvidas, esclareçam, me escrevam. E por hoje é só, essa foi nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido um pouco mais da nossa língua espanhola, certo? E gracias, hasta luego.